8 ideias de jogos de taverna e minigames que você pode usar no seu RPG de mesa. Minigame número 1, queda de braço. É talvez a competição de taverna mais conhecida e mais simples de se resolver. A ideia é fazer testes de força para ver quem vence na disputa de queda de braço, mas não é somente em uma jogada, ou melhor de 3. É algo um pouco mais interessante. Você tem esse termômetro, que começa com a seta indicadora no meio, e a cada rodada os dois envolvidos na queda de braço fazem um teste de força. Quem vencer empurra a flecha para o campo do adversário. Quem empurrar até o espaço da vitória, vence. É de certa forma simples, mas envolvem rodadas de vai e vem que podem ser muito interessantes, e pode envolver plot twists aqui. Eu mesmo já rodei essa ideia mais de uma vez, e mais de uma vez o competidor que estava quase ganhando foi perdendo nas próximas rodadas, e por fim foi vencido. Sério, é muito melhor do que só jogar um teste de força para saber quem venceu. Se você não quiser se dar ao trabalho de pegar essa imagem que está aí na tela, e que tu encontra na internet facilmente, só pesquisar D&D Arm Wrestling Minigame, e for muito trabalho fazer isso, você pode simplesmente marcar com riscos. Eu também já fiz isso. Cria os riscos delimitando os espaços, 4 espaços para cada lado a partir do risco central, e a partida começa no meio. E quem chegar até o fim do campo adversário, vence. Minigame número 2, corrida de animais. Existem 5 tipos de animais competidores. Os participantes podem colocar qualquer quantidade de moedas em qualquer uma das 5 criaturas. Claro, geralmente as apostas não superam a casa aí das dezenas de moedas, né? Mas se estiverem jogando em uma competição de alto nível, com apostadores muito ricos, as apostas poderiam ser bem recheadas. A ideia aqui é simples. Existe uma pista de corrida que tem 3 espaços de comprimento, com o 14º espaço sendo a linha de chegada. Cada jogador e mestre pode assumir o controle de uma dessas criaturas para facilitar e rolar simultaneamente o valor de dados de velocidade para 5 criaturas em cada turno. Vence o animal que chegar primeiro. Se 2 criaturas chegarem no mesmo turno, então a que tiver mais movimento restante vence. Se 2 criaturas chegarem com a mesma quantidade de movimento restante, então elas rolam seus respectivos dados novamente só para determinar o vencedor. As probabilidades de aposta e ganho são proporcionais. Com cada aposta ganha, você recebe um percentual do que você apostou. Para a raposa, que é o animal mais rápido e com a maior chance de ganhar, você recebe apenas mais 50% do valor investido. Se apostar então 2 moedas, você recebe 3 moedas de volta. Mas para os demais animais, com probabilidades mais baixas de ganhar, os ganhos são maiores. Se apostar no cachorro, você recebe 350% do valor investido. Se apostar 2 moedas, receberia 7 de volta. Se apostar no rato e vencer, é 450%. No porco é 1000% e no texugo é 1100% do valor investido. Ou seja, se apostar 10 moedas no texugo, você recebe 110 moedas de volta. Os ganhos são proporcionais às chances de ganhar, e os animais mais lentos geram um ganho bem maior por realmente serem mais difíceis de se ganhar. A raposa, estatisticamente falando, possui uma média aí de 50% de chance de ganhar, e por isso seu retorno é super baixo. Já o porco e o texugo possuem nem 10% de chance de vitória, e por isso ganhar apostando nesses animais poderia gerar uma pequena fortuna, porque ninguém escolhe eles. Os ganhos também são ligeiramente mais baixos do que poderiam ser, porque a casa precisa lucrar também. E após algumas corridas, os treinadores dos animais poderiam colocar seus animais de volta nas gaiolas para que descansem pelo resto do dia. Como dica extra, eu jogo aqui na mesa a oportunidade dos jogadores manipularem o jogo. Se algum personagem quiser roubar, ajudando ou atrapalhando algum dos participantes, seja através do uso de magia, de artifícios físicos mesmo, ou de qualquer outra forma inusitada e criativa, o mestre poderia permitir um teste específico, a depender do sistema. Em um sucesso, o animal poderia receber mais 1 no dado de velocidade, ou se o personagem quis atrapalhar o animal, ele poderia receber menos 1. Tentativas cumulativas ou diversos personagens tentando manipular o jogo poderia render até um máximo de mais ou menos 3 pontos nos testes, a critério do mestre, contanto que faça sentido. Talvez o mestre poderia limitar a 1 teste por personagem, já que mais tentativas poderia chamar muito atenção, principalmente se o porco começar a correr como um guepardo do nada. Se for tentar manipular em D&D, por exemplo, talvez um teste de arcanismo com a CD 15 poderia ser o suficiente para um jogador tentar manipular a competição usando magia. Ou em qualquer sistema que tenha regras para furtividade, talvez permitir um teste de furtividade para que o personagem consiga manipular fisicamente o jogo, sem chamar atenção, estressar o animal, se esgueirar até o coxo do animal e deixar comida ali para ele antes da competição e deixando ele lento ou qualquer coisa do tipo. A criatividade é o limite aqui. E como segunda dica extra, você como mestre poderia substituir os animais por outros, mas sempre mantendo esses valores numéricos, tá? E com os mais rápidos no topo, com mais dados de velocidade maiores, e os lentos com menores chances. Escreva nos comentários quais animais você usaria aqui, para que outros mestres possam usar suas ideias. Quem sabe até você pode transformar isso em uma corrida lenta, com lesmas, tartarugas e construtos enferrujados como competidores.
Minigame número 3, 21. Um jogo de pura sorte e um pouco de estratégia. Cada jogador faz uma aposta, e se existir aqui um croupier do mestre ou um dealer como um taverneiro ou realmente alguém contratado em nome da casa, ele iguala o valor apostado. Se estiverem só em uma mesa de bar simples e jogando entre os jogadores, cada um então paga a aposta normalmente. Cada jogador tem acesso a um dado de cada tipo, D20, D12, D10, D8, D6 e D4. O objetivo aqui é jogar dados e chegar o mais perto possível do valor 21 sem ultrapassar esse valor. Então, para começar, cada jogador participando escolhe 2 de seus dados e joga. Então continuam se revezando, rolando um dado por rodada, até que decida segurar seu resultado ou estourar um valor acima de 21. No fim, o resultado mais próximo de 21 sem ultrapassar esse valor ganha a aposta toda. Se estiverem jogando com um mestre, um dealer, um taverneiro ou o dono da aposta, ele é sempre o último da rodada. Como dica extra, se algum jogador tentar manipular os resultados, o mestre poderia exigir um teste específico, como prestidigitação em D&D, jogatina em Tormenta 20 ou testes puros de destreza em sistemas mais simples. Se vencer a classe de dificuldade imposta pelo mestre, o jogador que está tentando manipular o jogo poderia rolar novamente um dado recém-lançado, com a chance de manipular o jogo tanto para o seu benefício, quanto às vezes piorando o seu resultado. Algum personagem ou NPC poderia perceber o roubo com algum teste de percepção, jogatina ou vontade, e as consequências disso ficam a critério dos jogadores envolvidos e do mestre. Mas lembre-se, RPG é diversão, não briguem por causa disso. Se acharem que pode causar problema, simplesmente não permitam que um personagem consiga manipular o jogo. Minigame número 4, Poker de dados. Esse é um jogo de pôquer, mas com dados. Cada jogador coloca uma aposta e o mestre poderia entrar igualando o valor da aposta se tiver um dealer ou um dono do jogo. E cada participante escolhe 2 dados entre um D12, um D10, um D8, um D6 e um D4. Os envolvidos no jogo então fazem uma rodada de apostas baseado já nesses valores iniciais, ou podendo deixar as apostas como estão, ou até desistir do jogo, como em um jogo de Texas Hold'em mesmo. A casa então rola um D6 na segunda rodada, um D8 na terceira rodada e um D10 na rodada final. Aumentos de valores e desistências ocorrem após cada nova rolagem aqui. E no fim, o jogador com a melhor mão vence de acordo com esta classificação: 5 de um tipo, 4 de um tipo, full house, 3 de um e 2 de outro, sequência, que são 5 números em sequência, 3 de um tipo, 2 pares, 1 par, e por fim, número mais alto, se ninguém conseguiu nada das combinações anteriores. Minigame número 5, arremesso de dardos. Esse é um jogo simples de arremesso de dardos baseado na sorte. Queremos usar 2 dados para jogar, o D20 e o D6. No início, cada jogador paga a aposta. Então, um de cada vez, cada participante joga um D20 e um D6 ao mesmo tempo 3 vezes. O D20 determina qual número externo eles acertam, e o D6 determina onde esse número participante acertou. Por exemplo, com o resultado 19 no D20 e 1 no D6, você acerta bem aqui e recebe 19 pontos. Se tivesse tirado 2 no D6, acertaria neste espaço e receberia o dobro do valor indicado, 19 vezes 2, totalizando 38 pontos. E assim por diante, você basicamente multiplica os valores obtidos nos dados. Se tirar 20 no D20 e 6 no D6, o resultado máximo, você recebe 120 pontos. Vence o competidor que chegar a 301 pontos ou, em caso de um final de rodada em que os 2 ou mais superarem esse valor, o maior valor vence. Minigame número 5, arremesso de dardos, mas usando destreza. Esse jogo também é um jogo de dardos e é bem semelhante ao anterior, mas leva em consideração a agilidade do personagem. A única diferença aqui é que você joga o conjunto de D20 e D6 para cada valor par de modificador de destreza que possuir, e fica com o melhor resultado. Se não possuir valor em destreza, como o modificador sendo 0 ou até negativo, você só joga uma vez o conjunto de dados mesmo. Em termos de D&D Tormenta, por exemplo, se o seu jogador possuir 4 em destreza, você joga 2 vezes o D20 e D6 e pega o melhor resultado. Se tirou 2 no D20 e 2 no D6, totalizando 4 pontos, e 15 no D20 e 2 no D6, totalizando 30 pontos, você fica com os 30 pontos, o resultado maior. Ou seja, quanto maior sua destreza, maiores as chances de se ganhar nesse jogo, porque você joga mais vezes e vai sempre pegando o melhor resultado. Essa é uma variação do jogo de arremesso de dardos anterior, mas que não usa somente a sorte para tentar vencer. Se estiver jogando em outro sistema, você pode adaptar essas jogadas extras conforme a agilidade ou a velocidade do personagem. Minigame número 6, agitador secreto. Esse é um jogo de estratégia, não apenas sorte. Cada participante paga o valor da aposta e recebe um dado de cada tipo: D20, D12, D10, D8, D6 e D4. Para começar, todos lançam todos os seus dados em segredo. Quanto maior o número, melhor. Cada jogador tem a chance de rolar novamente todos os seus dados, uma única chance por jogo e apenas se quiser, e pode usar em qualquer momento da partida, onde rejoga todos os seus dados restantes, até mesmo os valores bons. Em cada rodada, todos os participantes pegam um dado que rolaram e move para o meio da mesa, com a mão cobrindo o resultado.
Todos os jogadores então revelam ao mesmo tempo e o maior valor ganha a rodada. Um empate é ganho pelo dado de menor lado. Se ambos tiverem um resultado 10, mas um participante tem um dado de 10 lados e o outro de 20, o menor, de 10 lados, vence. Se ainda assim existir um empate, os empatados relançam esses mesmos dados para definir quem venceu. Isso é feito até que os 6 dados sejam usados e o participante com mais pontos vence. A dica extra aqui é que se o mestre estiver participando como o dealer ou o dono de uma casa de apostas, o mestre sempre recebe um valor de pelo menos mais 1 em todos os seus resultados, simbolizando e colocando na mecânica a ideia de que a casa sempre tem a vantagem. Se o dealer não tiver essa vantagem, seria muito fácil a casa perder, já que estaria jogando de igual para igual sozinho contra às vezes um grupo de 4 ou 5 pessoas, e as suas chances seriam tão baixas que nem viabilizariam uma casa de apostas. Em casas de apostas de muito luxo ou bem movimentadas, o mestre poderia revelar antes da partida que o bônus que ele possui é de mais 2 ou até mais 3, ao invés de apenas mais 1. Minigame número 7, Navio, Capitão e Tripulação. Este é um jogo simples de pura sorte. Cada participante paga o valor da aposta e recebe 6 de 6 dados. Para começar, um por um, todos jogam os 6d6. Se existir ali um resultado 6, retire esses valores e guarde para si. Se não possuir resultado 6, você já está fora do jogo. Na segunda rodada, um por vez, todos jogam dados restantes, só que desta vez devem guardar um resultado 5, ou estarão fora. E na terceira rodada, guardam o número 4 e assim por diante. No fim, cada participante soma os seus valores dos seus dados guardados. Vence quem possuir o maior valor. Se existir um empate, ambos jogam um D6 e o maior valor vence. Se o mestre estiver jogando com algum capitão pirata ou um personagem importante, e principalmente se estiver jogando sozinho contra 2, 3 ou até mais jogadores, o mestre tem o direito a uma vez por jogo rolar novamente todos os seus dados restantes. Se a desvantagem for muito grande, como 5 jogadores contra um único personagem do mestre, e principalmente se o mestre estiver interpretando um vilão, um personagem de grande poder, de astúcia, lábia ou que é simplesmente sortudo demais, ele pode ter direito a 2 ou até 3 usos dessa rejogada por jogo, mas ele deve informar antes do jogo começar qual é esse valor, quantas vezes ele pode fazer isso. Minigame número 8, uma justa de 2 cavaleiros. Apesar de não ser um jogo comum para tavernas e mesas de bar, este minigame pode ser incrivelmente interessante e até gerar sessões inteiras ao redor dele. Uma justa acontece entre 2 cavaleiros montados, que correm na direção um do outro e se chocam com lanças tentando se derrubar da cela. A mecânica aqui é simples. Ambos os competidores fazem seus testes de ataque contra a defesa ou classe de armadura do alvo. O ataque causa dano normal se acertar, mas a grande questão é: quando o ataque acerta, o defensor deve jogar um teste para tentar permanecer na cela. Em D&D isso poderia exigir um teste de cavalgar ou um teste de resistência de constituição. Talvez em Tormenta, usar a perícia cavalgar, fortitude ou até reflexos para tentar desviar do ataque no momento certo. A dificuldade do teste poderia variar entre 15 e 20, dependendo do sistema e a critério do mestre. Mas o fato é, se o competidor for atingido e falhar no teste exigido pelo mestre, mesmo que tenha ainda pontos de vida restantes, ele cai da cela e perde a competição. Um personagem que tenha seus pontos de vida zerados por um ataque desses também está fora do combate, já que cai desmaiado no chão ou fica desmaiado na cela e incapaz de continuar. E aí, curtiu as mecânicas dos minigames? Eu coloquei os créditos de algumas que tirei da comunidade, e por hoje é só. Fiquem com os deuses e até mais, aventureiros.